Boa tarde, pessoal. Meu nome é Vitor Hugo. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar de direito administrativo, os ramos, a origem e o desenvolvimento. Então, o direito pode ser definido como um conjunto de normas e princípios impostos coativamente pelo Estado, com o objetivo de disciplinar as relações sociais. Tradicionalmente é dividido em dois grandes ramos, o privado e o público. Vale lembrar que a antiga classificação romana encontra-se superada, pois todo ramo jurídico contém, de algum modo, normas de ambos os campos. Significa, portanto, que nenhuma disciplina se afigura inflexível quanto à natureza das normas que a integram. Por fim, o direito administrativo possui natureza de direito público, uma vez que se destina a regular relações jurídicas em que predomina o interesse público, tal como se dá com a desapropriação, com o exercício do poder de polícia e etc. É importante salientar que os princípios que orientam o direito público, supremacia de interesse e indisponibilidade de interesse público e legalidade, incluem-se dentro os princípios que compõem o denominado regime jurídico administrativo. Direito administrativo e os ramos do direito. O estudo do direito não comporta mais análise isolada e imutável de um ramo jurídico. Na verdade, o direito é um só. São as relações jurídicas que podem ter natureza diferente. Desse modo, embora de forma sucinta, é cabível indicar algumas linhas em que o direito administrativo se tangencia com outras disciplinas jurídicas. É com o direito constitucional a relação de maior intimidade do direito administrativo, e não poderia ser de outra maneira, pois é com o direito constitucional que alinha as bases e delimita os parâmetros do direito administrativo. Na verdade, o direito constitucional se apresenta como o lado dinâmico daquele. Na Constituição se encontram os princípios da administração pública, artigo 37, as normas sobre servidores públicos, artigo 39 e 41, e as competências do Poder Executivo, artigos 84 e 85. São mencionados ainda os institutos da desapropriação, artigo 5º, inciso 24, parágrafo 1º e 2º e 4º, inciso 3º, artigo 84 e 243, das concessões e permissões de serviços públicos, artigo 175, dos contratos administrativos e licitações, artigo 37, inciso 21 e 22, e artigo 22, inciso 27, e da responsabilidade extracontratual do Estado, artigo 37, parágrafo 6º, entre outros. Com o direito processual, o direito administrativo se relaciona pela circunstância de existir em ambos os ramos a figura do processo. Embora existam alguns princípios próprios em cada disciplina, há inevitáveis pontos de ligação entre os processos administrativos e judiciais. Como exemplo, lembre-se que o direito ao contraditório e ampla defesa incide tanto numa como noutra categoria. Artigo 5º, inciso 55, Constituição Federal, CF. Por outro lado, nossos processos administrativos de natureza acusatória são aplicáveis a alguns postulados e normas do processo penal. Quanto ao processo civil, este possui algumas normas que consideram especificamente o Estado como parte da relação processual e que, por isso, lhe outorgam algumas prerrogativas. A relação com o direito penal é observada através de vários elos. Um deles é a previsão no Código Penal dos crimes contra a administração pública, artigos 312 a 326 do Código Penal, e a definição dos sujeitos passivos desses delitos, artigo 327, caput, e parágrafo 1º do Código Penal. A intersecção se dá também no caso de normas penais em branco, aquelas cujo conteúdo pode ser completado com normas administrativas. Com o direito tributário, há também matérias conexas. Uma delas é a que outorga ao poder público o exercício do poder de polícia, atividade tipicamente administrativa e remunerada por taxas. Artigo 141, inciso 2, CF, e artigos 777 777 e 78, 77 e 78 do CTN.
Tem-se ainda que as normas de arrecadação tributária se inserem dentro do direito administrativo. O direito do trabalho é outra disciplina que apresenta alguns pontos de contato com o direito administrativo. Observa-se que as normas reguladoras da função fiscalizadora das relações de trabalho estão integradas no direito administrativo, bem como que os administração é permitido o recrutamento de servidores pelo regime trabalhista, aplicando-se preponderadamente a essa relação jurídica as normas de consolidação das leis trabalhistas, CLT. Com o direito eleitoral, o direito administrativo tem pontos de contato na organização da votação e apuração dos pleitos, no funcionamento dos partidos políticos, no ordenamento e fiscalização da propaganda partidária e em outros assuntos de caráter nitidamente administrativo, embora da competência da Justiça Eleitoral. Existem ainda relações entre o direito administrativo e os direitos civil e comercial ou empresarial. Vale anotar que a teoria civilista dos atos e negócio jurídico e a teoria geral dos contratos se aplicam supletivamente aos atos e contratos administrativos, conforme o artigo 54 da Lei 8.666 de 1993. O Estatuto dos Contratos e Licitações. Destaque-se que o Estado pode criar empresas públicas e sociedades de economia mista para a exploração da atividade econômica. Artigo 173, parágrafo 1º, CS. O que separa os ramos do direito é a natureza das relações jurídicas disciplinadas. Desse modo, enquanto o direito privado disciplina as relações jurídicas em que prevalecem os interesses dos particulares, o direito público regula as relações jurídicas em que predomina o interesse público, como as decorrentes naturezas da predominância de interesses particulares nas relações do direito privado. Tem-se os princípios basilares deste ramo de direito. Quais sejam? A. Igualdade entre as partes. B. Disponibilidade de interesses, ressalvado aqueles legalmente considerados indisponíveis, pois a preponderância de interesse privado não exclui a existência de disposição congentes relativa à ordem pública. E C. Liberdade contratual, autonomia da vontade. Por seu turno, em razão da predominância de interesses da coletividade, o direito público se caracteriza pelo princípio da A. Supremacia do interesse público sobre o interesse privado. B. Disponibilidade do interesse público e legalidade. Assim, no direito privado, a tônica é a igualdade entre as partes, de forma que as relações jurídicas são horizontalizadas. No direito público, há supremacia do interesse público sobre o privado, de maneira que as relações jurídicas são verticalizadas, gozando o Estado de prerrogativas que lhe colocam em posição privilegiada perante os particulares. O direito privado é norteado pela disponibilidade dos interesses, em especial os meramente patrimoniais, tendo o particular a liberdade para administrar seu patrimônio, podendo tomar medidas que venham a diminuí-lo, como, por exemplo, o ato de perdoar uma dívida. Já o direito público, como patrimônio estatal não pertence à autoridade administrativa, esta não pode dispor livremente de interesse público. Assim, sem expressa autorização legal, o gestor público não pode tomar medidas com impacto negativo sobre o patrimônio público, tal como perdoar um tributo. Entre particulares é lícito fazer tudo o que a lei não proíbe, e as pessoas podem livremente se comprometer por seu meio de contratos. Fala-se, portanto, em autonomia da vontade, tratando-se de atuação administrativa. Ao reverso, o princípio da legalidade impõe que a autoridade pública faça somente o que a lei lhe autoriza. Origem e desenvolvimento do direito administrativo. O direito administrativo, como ramo autônomo, nasceu em fins do século XVIII e início do século XIX, o que não significa que inexistissem anteriormente normas administrativas, pois onde quer que exista o Estado, existem órgãos encarregados do exercício de funções administrativas. O que ocorre é que tais normas se enquadram no jus civile, da mesma forma que nelas se insiram os demais, hoje pertencentes a outros ramos do direito. Além disso, o que havia eram normas esparsas relativas principalmente ao funcionamento da administração pública, a competência de seus órgãos, aos poderes do fisco, a utilização pelo povo de algumas modalidades de bens públicos, a servidão pública. Não se tinha desse ramo uma elaboração baseada em princípios informativos próprios que lhe imprimisse autonomia. A Idade Média não encontrou ambiente propício
para o desenvolvimento do direito administrativo. Era a época das monarquias absolutas, em que todo poder pertencia ao soberano. A sua vontade era a lei, o que obedeciam todos os cidadãos, justificadamente chamados servos ou vassalos, aqueles que se submetem à vontade de outrem. Nesse período do chamado estado de polícia, assinala Merkel, 1980 a 93, que o direito público se esgota num único preceito jurídico que estabelece um direito ilimitado para estruturado sobre princípios segundo os quais Code rege placuit lex ext, the king can to do no wrong, Leroy ne peut malfrey. O rei não podia ser submetido aos tribunais, pois os seus atos se colocavam acima de qualquer ordenamento jurídico. Com base nessa ideia é que se formulou a teoria da irresponsabilidade do Estado, que em alguns sistemas continuou a ter aplicação mesmo após as conquistas do Estado moderno em benefício dos direitos individuais. Não havia tribunais independentes, uma vez que, em uma primeira fase, o próprio rei decidia os conflitos que particulares e, em fase posterior, as funções judicantes foram delegadas a um conselho, que ficava, no entanto, subordinado ao soberano. No entanto, apontam-se algumas obras de glossadores da Idade Média, principalmente dos séculos XIII e XIV, nas quais se encontra o germe dos atuais direitos constitucional, administrativo e fiscal. Indica-se a obra de André Bonello, 1190 a 1270 d.C., dedicada ao estudo dos três últimos livros do Código Justiniano, que tinha sido deixado de lado porque dedicado às estruturas fiscais e administrativas de um império que já não existia. Outro texto sobre o qual trabalhavam os juristas na época foi o Liber Constitutionis, publicado pelo Parlamento de Melfi em 1231, no século XIV. A obra de Bartolo de Sassoferrato lança as bases da teoria do Estado moderno. Porém, a formação do direito administrativo como ramo autônomo teve início juntamente com o direito constitucional e outros ramos do direito público a partir do momento em que começou a desenvolver-se, já na fase do Estado moderno, o conceito de Estado de Direito, estruturado sobre o princípio da legalidade, em decorrência da qual até mesmo os governantes se submetem à lei, em especial à lei fundamental que é a Constituição, e sobre o princípio da separação de poderes, que tem por objetivo assegurar a proteção dos direitos individuais, não apenas nas relações entre particulares, mas também entre estes e o Estado. Daí a afirmação de que o direito administrativo nasceu das revoluções que acabaram com o velho regime absolutista que vinha da Idade Média. Constitui disciplina própria do Estado moderno, ou melhor, do chamado Estado de Direito, porque só então se cogitou de normas delimitadoras da organização do Estado, poder e da sua ação, estabelecendo balizas às prerrogativas dos governantes nas suas relações recíprocas e outras sim, nas relações com os governados. Na verdade, o direito administrativo só se plasmou como disciplina autônoma quando se prescreveu o processo jurídico para a atuação do Estado-Poder, através de programas e comportas na realização das suas funções. Cf. O.A. Bandeira de Melo, 1979. Alguns vão ao ponto de afirmar que o direito administrativo é só produto exclusivo da situação gerada pela Revolução Francesa, só existindo nos países que adotam o princípio por ela defendidos, onde não houve a mesma luta que convergiu para a mudança brusca de regime. Não existe direito administrativo. É o que expõe Mauro G. Lozano, quando citando tese defendida na França por Auriol e na Itália por Zanobini, afirma que ela foi reconsolidada pela constatação de que o direito inglês, não tendo sofrido o nítido corte gerado pela Revolução Francesa entre o mundo feudal e o mundo burguês, não conhece um direito administrativo.
tal como não conhece direitos imobiliários ou reais, encerrando em categorias taxativas determinadas. Com isso, deve concluir-se que o direito administrativo é um produto da Europa continental pós-revolucionária, o que impede a generalização de conceitos para além desses limites de espaço e de tempo. Na realidade, ele apresenta-se como o direito que o Estado burguês utiliza para se defender tanto contra a classe derrubada como contra a que utiliza como aliada no decurso da Revolução. É reprimida depois da tomada do poder. Não se afigura verdade a tese de que o direito administrativo só exista nos sistemas europeus formados com base nos princípios revolucionários do século XVIII. O que é verdadeiro é o fato de que nem todos os países tiveram a mesma história, nem estruturaram pelas mesmas formas o seu poder. Em consequência, o direito administrativo teve origem diversa e desenvolvimento menor em alguns sistemas, como o anglo-americano, mesmo dentro dos direitos filiados ao referido sistema europeu. Existem diferenças que vale a pena assinalar, uma vez que, quanto menos desenvolvido o direito administrativo, maior é a aplicação do direito privado nas relações jurídicas de que participa o Estado. Na realidade, o conteúdo de direito administrativo varia no tempo e no espaço, conforme o tipo de Estado adotado. No chamado Estado de polícia, em que a finalidade é apenas a de assegurar a ordem pública, o objetivo do direito administrativo é bem menos amplo, porque menor é a interferência estatal no domínio da atividade privada. O estado do bem-estar é um estado mais atuante. Ele não se limita a manter a ordem pública, mas desenvolve inúmeras atividades na área da saúde, educação, assistência e previdência social, cultura, sempre com o objetivo de promover o bem-estar coletivo. Nesse caso, o direito administrativo amplia o seu conteúdo porque cresce a máquina estatal e o campo de incidência da burocracia administrativa. O próprio conceito de serviço público amplia-se, pois o Estado assume e submete o regime jurídico publicístico atividades antes reservadas aos particulares. Além disso, a substituição do Estado liberal, baseado na liberdade de iniciativa, pelo Estado providência, ampliou em muito a atuação estatal no domínio econômico, criando novos instrumentos de ação do poder público, quer para disciplinar e fiscalizar a iniciativa privada, com base no poder de polícia do Estado, quer para exercer atividade econômica diretamente na qualidade de empresário. Também sob esse aspecto, ampliou-se o conteúdo do direito administrativo a ponto de se falar em um novo ramo que a partir daí vai se formando o direito econômico baseado em normas parcialmente públicas e parcialmente privadas. O que se pretende mostrar é a contribuição do direito francês, do direito alemão e do direito italiano para a formação do direito administrativo como ramo autônomo. A orientação seguida pelos três direitos foi diversa. O primeiro, que praticamente deu origem ao direito administrativo, formou no início a chamada escola legalista ou exegética, porque estruturou quase inteiramente a partir da interpretação de textos legais, levada a efeito pelos tribunais administrativos. O segundo, embora influenciado pelo direito francês, deu os primeiros passos no sentido da elaboração científica do direito administrativo. E o terceiro, seguindo um pouco de cada tendência, a exegética e a científica, trouxe inegável contribuição para a elaboração sistemática do direito administrativo. Também se fará rápida análise do direito administrativo anglo-americano, com o objetivo de demonstrar a diversidade de sua formação e o seu menor desenvolvimento quando comparado com o sistema europeu continental. Não se poderia deixar de dedicar um parágrafo de direito administrativo brasileiro que, seguindo a orientação dos demais países da América Latina, adotou o sistema europeu continental. A aula se encerrará com itens sobre o objetivo e outros sobre o conceito de direito administrativo.